Rola a iniciativa, jogadores! Estamos começando aqui nossa primeira live de 2023, uma live especial, primeira live que deve se tornar uma live recorrente todas as quartas-feiras a partir das 19 horas. É um desafio, é difícil você conseguir manter um compromisso desse, mas eu acho importante a gente tomar alguns passos para a gente conseguir fazer as coisas funcionarem, né? A gente nem sempre consegue ter a melhor disponibilidade, então a gente tenta criar as melhores maneiras pra gente poder trabalhar. E nessa live de hoje, pessoal, eu quero trazer aqui mais uma oportunidade de a gente bater um papo, conversar um pouco, tanto pela Twitch quanto pelo YouTube. Tô com os dois chats abertos aqui, mas eu vou fazer alguma coisa com vocês também, porque eu vou editar o primeiro DMcast de 2023, que é um pequeno monólogo que eu fiz de 20 minutos, então vai ser uma edição bem rápida. Pretendo fazer essa live até umas 11 horas da noite e vou responder perguntas, vou conversar com vocês, vou ver o que vai acontecer, gente. Essa primeira live eu não espero que seja muito movimentada, mas não é um problema, a gente vai ficar aqui de olho e vamos editar aqui o episódio dessa semana. Esse aqui é o Audacity, que é o programa que eu utilizo para edição de podcast. E neste programa, eu acho muito prático usar ele é um programa gratuito. Quando eu comecei, eu ainda não tinha assinatura do Audition e eu aprendi a editar por ele. A base basicamente é a mesma. E por causa disso eu até continuo utilizando ele. Ele se aprimorou bastante desde que eu comecei a editar lá em 2020. E vou editar aqui um episódio que eu fiz tão especial. Esse episódio do DMcast é um monólogo, é só um agradecimento, um review sobre o que vai... Um review não, um preview do que vai vir nesse próximo ano, né? E o trabalho de edição, ele começa com você ouvindo o material bruto, né? Às vezes o material bruto pode ser muito grande, pode ter 1 hora, 2 horas de duração, 3 horas... E aí dentro desse material bruto eu tento ouvir já imaginando que tipo de história que eu quero contar através desse podcast. Como que vai ser a narrativa desse podcast. Se eu vou contar uma história engraçada, uma história dinâmica, uma história emocionante, uma história imersiva. Ou é só um bate-papo que vai fazer diferença no nosso roteiro, né? E o que acontece? É importante, quando eu tô construindo ali essa narrativa, você ter em mente ali de quem são os protagonistas dessa história. E esses protagonistas são os participantes, né? Por mais que um podcast seja só uma conversa informal com amigos sobre algum assunto, ou se for uma conversa de trabalho, né, querendo saber algum tipo de informação importante sobre o mercado ou algo do gênero, tanto faz, vai ser importante criar e construir uma narrativa, né? Então eu ouço o primeiro episódio, todo o material é bruto, né? E aí eu já vou ou anotando ou só pensando aqui, tipo, como eu posso construir. Até partes que eu vejo que há uma repetição, e aqui tem muita repetição, né? Que foi eu que gravei, então eu sei que tem muita repetição de frase. Até porque esse episódio foi um episódio espontâneo, não foi um texto escrito, não foi um roteiro escrito que eu apenas li e interpretei, né? Às vezes eu faço isso também, não há nenhum problema nisso. Mas como não é uma fala que não é escrita, né? Não é roteirizada, normalmente tem muita repetição, igual eu fiz agora. Tem muita repetição, tem muita fala de ruído, né? De barulho. Então, existe esta hora que você, quando está começando a edição do podcast, você tem que se atentar a isso, né? Como que é o seu público, qual que é o objetivo do seu programa, porque se você faz um podcast que tem um público às vezes que é mais dinâmico, que é uma conversa rápida, objetiva, deixar muitos momentos de repetição, de gagueira, de redundância, fica chato a conversa. Então é importante esse controle, né? Então é uma coisa assim, edição é muito questão de você ouvir detalhe, limpando e cortando. Dependendo, às vezes o papo ele é mais informal, bem informal, eu deixo mais solto, às vezes fica um detalhezinho ou outro de propósito, exatamente para dar uma naturalidade na fala, né? Mas quando eu faço, por exemplo, um episódio que é um episódio mais de... E aí, primo, como é que tá, Anderson? Beleza, meu querido? Anubis, grande Anubis, cara. Seja bem-vindo. Quando eu faço um episódio que é mais profissional, uma entrevista ou coisa assim, normalmente eu limpo cada detalhe, cada respirada, cada enrolada que às vezes o convidado dá ou que o entrevistador dá, né? E é importante fazer isso porque dá uma cara de um papo profissional, não é tipo uma conversa, sei lá, uma conversa de mesa, de bar, assim. Então é importante ter essa diferenciação. Aqui é uma conversa mais pessoal, então também fica mais aberto na edição de como que fica a melhor forma, né? É mais tirando as repetições, as gagueiras e os espaços de respiração muito alongados. Esse aqui já deu um corte que vai ser o início da sessão de DMs do episódio. Eu vou tirar essa parte de silêncio. E aí o que acontece? Nesse pedaço aqui,
onde tem uma transição e tal. Como essa parte é a parte das vozes, então só a depuração do som, eu não vou me preocupar agora com colocar trilha sonora, nada disso. Vocês nem estão ouvindo trilha sonora, mas eu deixo pra fazer uma segunda etapa, né? Eu salvo esse arquivo aqui de voz apenas como voz ou vozes, né? E depois eu importo no outro arquivo, às vezes um arquivo já meio pré-construído, às vezes um arquivo do zero. E aí sim eu vou colocar vinhetas, vou colocar trilha sonora. Eu já deixo alguns episódios, como quando eu já tenho um programa aqui há um tempo, eu tenho os episódios anteriores, né? E aí eu trago os projetos dos episódios anteriores para esse novo projeto, mudando o nome apenas, e importando essa nova voz. E aí eu adapto, né, a trilha sonora, introduções e tudo mais para nova conversa. Isso ganha muito tempo durante a edição, né? Não tem que criar tudo do zero toda vez. Mas, por exemplo, no DMCast é um pouco diferente, porque eu não gosto de ficar repetindo a trilha sonora sempre. Então, se eu vejo que vale a pena mudar ali, pelo menos na parte da trilha sonora, eu tento trabalhar um pouquinho melhor. Agora eu tô colocando algumas vinhetas durante o episódio, que é pra facilitar, né? Pra não ficar me repetindo direto, às vezes pedindo pra seguir nas redes sociais, coisas assim. Então eu deixei uma vinheta pré-construída, pré-gravada, pra colocar, né? Ou no meio, no final, conforme for a possibilidade. Isso facilita um pouco a comunicação. Isso aqui já é uma parte que eu me repeti. Eu comecei falando, me fiquei enrolado, então eu vou cortar. Edição de podcast normalmente é uma coisa bem monótona de assistir. Mas é algo assim, não adianta, é um trabalho manual, né? Um trabalho de formiguinha. Outro projeto que está agora em late play, quase saindo da plataforma, é Old Dragon segunda edição. Que já é a sessão de DMs, que eu falo sobre alguns financiamentos que estão acontecendo no Catarse, que podem ser interessantes. Falo também de alguns recados sobre a plataforma, o canal. Tem a assinatura do e-mail do Catarse sobre alguns tipos de financiamentos que eu acho interessantes. Tanto para dar esse Masters quanto para mim mesmo. Então quando eu vejo esses projetos que valem a pena, eu coloco, né, para receber esses e-mails e indicar aqui também na sessão de DMs. Então eu tava lendo basicamente o e-mail. Cara, e assim, como eu já edito o programa, então quando eu estou gravando, eu já penso, não, eu tenho que voltar, então eu vou voltar a frase inteira. Eu vou voltar, sabe, como se eu estivesse pensando num texto, eu vou voltar até a última vírgula, até a minha última pausa para respirar. Às vezes eu falo para meus clientes também, né, quando eles estão gravando, eu digo para eles, tome muito cuidado com isso, porque às vezes a gente fica com medo de pedir pro convidado se repetir e tudo mais, mas às vezes é isso que vai trazer uma boa qualidade na edição final, né? Às vezes acontece de passar um carro, uma moto perto do convidado, ele tá gravando online e faz aquele chiado, faz aquele barulho. Pro convidado isso pode não ser nada, porque ele tá ali no seu ambiente dele, um som que acontece ali, ele não vai nem perceber. Mas o microfone, como vai pegar, vai dar problema. Então eu falo para meus clientes, se o convidado tiver um problema e você perceber isso na hora, você notar que teve um ruído, teve um problema, teve uma interrupção, espera ele pausar e pede para ele repetir. Mas assim, quanto mais cedo, melhor. Porque é melhor que ele se repita numa frase ou num parágrafo no que ele está dizendo, no pensamento dele, do que lá na frente você fala para ele repetir um trecho que já passou, né? E às vezes você perde esse trecho, já aconteceu de o convidado tá numa empolgação enorme falando sobre algo muito legal, muito emocionante e de repente perder boa parte do que ele falou porque, sei lá, o cachorro latiu, moto passou acelerando, caminhão buzinou e o convidado ali na fala nem percebe, né? Então, por isso que eu digo, é importante cuidar nesse detalhe de quando você está falando para gravar, né? É melhor você voltar na sua fala do que você perder o que você disse. E às vezes é difícil fazer isso, né? Você fala as coisas meio emboladas, eu falo errado, tem uma locução horrível. Tanto o pessoal já perguntou pra mim como é que eu faço pra gravar podcast, se eu falo tudo enrolado, né? O pessoal tinha dificuldade, até hoje tem, de entender o que eu falo, né? Meus amigos falam que eu falo ferrerês, né? Não tem jeito, a gente fala do jeito que a gente fala, né? Com sotaque, sem sotaque, com trejeito de falar. E uma coisa que eu acredito é que por mais que você tenha dificuldade de se comunicar, nada te impede de ser um comunicador. Às vezes a sua dificuldade é o que vai fazer a outra pessoa se identificar com o seu jeito de falar, com o que você tem a dizer. Então, assim, existem limitações que impedem, mas se você consegue, não tenha medo só porque, sei lá, você tem uma voz que você não gosta, tem uma gagueira, tem um jeito de falar que você acha que não vai ser bom. Não existe isso. E eu sou um exemplo disso. Eu falo tudo enrolado
e tô aqui editando podcast.